Imagina a seguinte situação: você tá dentro de uma van sequestrado, sem fazer ideia se vai sair vivo dali, e a garota mais rica do Japão simplesmente resolve deitar no seu colo, tirar uma soneca e ainda pedir uma canção de ninar como se estivesse voltando de uma viagem em família. Não, isso não é um delírio de febre. Essa é literalmente a primeira cena de Seiji no Uzeo, um anime que mistura romance e comédia em situações tão absurdas que você começa a sater qualquer coisa depois dos primeiros 5 minutos. Mas calma, porque a pergunta de verdade não é porque ela tá dormindo durante um sequestro. A pergunta é, como um garoto completamente falido foi parar nessa situação? E pode acreditar, a história dele consegue ser ainda mais absurda do que parece. Então já deixa o like, se inscreve aqui no Gojo Animes e bora descobrir como a vida desse moleque virou de cabeça para baixo em menos de 24 horas. A história acompanha Tsuki Tomonari, um estudante do ensino médio que já começou a vida no modo difícil. Enquanto a maioria dos adolescentes está preocupada com prova, videogame ou em chamar a crush para sair, o Itsuki está preocupado em conseguir pagar o aluguel. O cara trabalha em vários empregos de meio período ao mesmo tempo só para continuar estudando. E não é porque ele quer juntar dinheiro para comprar um PC gamer ou um celular novo. É porque, se ele não trabalhar, simplesmente não come. Tudo isso graças aos pais dele que conseguem disputar facilmente o prêmio de piores responsáveis da temporada. Os dois vivem afundados em apostas, bebidas e dívidas. Resumindo, o Itsuki praticamente criou a si mesmo. Depois de terminar mais um dia inteiro de trabalho pesado, ele volta para casa completamente acabado. Só que, dessa vez, alguma coisa tá estranha. O lugar tá silencioso demais. Ele chama pelos pais. Ninguém responde. Em cima da mesa existe apenas um bilhete. O garoto pega o papel imaginando que talvez eles tenham saído para resolver alguma coisa. Só que, depois de ler, o mundo dele simplesmente desaba. Os pais fugiram, levaram todo o dinheiro que ele passou anos economizando e deixaram apenas 200 ienes. Cara, isso não compra nenhum lanche decente. Imagina trabalhar igual um condenado durante anos e descobrir que todo o seu esforço desapareceu da noite pro dia. É de quebrar qualquer um. Como se isso já não fosse suficiente, ele percebe outra coisa. Sem aquele dinheiro, ele também não consegue pagar a escola, nem continuar morando naquela casa. Ou seja, em questão de minutos, o Itsuki perdeu praticamente tudo. E o pior é que o anime mostra isso com uma naturalidade absurda. Enquanto eu tava pensando, mano, esse garoto precisa de um psicólogo. A história simplesmente fala, beleza, agora vamos continuar. Sem saber o que fazer, ele sai andando completamente perdido pelas ruas. A cabeça tá uma bagunça. Só que, no caminho, ele percebe uma carteira caída no chão. Ela pertence a uma garota de cabelos alaranjados que acabou de passar por ali. Mesmo vivendo o pior dia da vida, o Itsuki decide correr atrás dela para devolver. E é aí que o destino resolve brincar com a cara dele mais uma vez. Assim que alcança a garota, dois homens mascarados aparecem do nada. Eles dominam a menina em questão de segundos. Era um sequestro, em plena luz do dia. O Itsuki congela. Porque, convenhamos, o que qualquer pessoa faria nessa situação. Enquanto Itsuki ainda tentava entender toda aquela situação, a Inako simplesmente começa a conversar com ele como se eles estivessem esperando um ônibus. Ela pergunta por que ele também foi sequestrado. O garoto explica que só tentou devolver a carteira dela. A Inako sorri. Segundo ela, graças àquele documento, o resgate não deve demorar. E como se isso já não fosse estranho o bastante. Ela apoia a cabeça no ombro do Itsuki e resolve dormir. Cara, essa menina simplesmente apagou no meio de um sequestro. Enquanto ela dorme tranquilamente, os criminosos começam a perder a paciência. As negociações não estão dando certo. E um deles ameaça machucar a Inako para pressionar a família. Sem pensar duas vezes, o Itsuki entra na frente dela, mesmo sabendo que não teria a menor chance contra aqueles caras. O sequestrador até estranha, porque alguém arriscaria a própria vida por uma desconhecida. A resposta do garoto é simples. Se ele ainda podia salvar alguém, então aquele dia horrível talvez não tivesse sido completamente em vão. Essa atitude chama a atenção da Inako. Quando ela acorda, olha para o Itsuki por alguns segundos e diz que gosta dele. Segundo ela, ele foi a primeira pessoa em muito tempo que tratou ela como uma garota normal. Antes que o Itsuki consiga responder, o galpão é invadido. Uma equipe inteira de segurança domina os sequestradores em poucos segundos. E é aí que aparece a Shizune Tsurumi, a governanta da família Konohana. Ela pede desculpas pelo atraso e leva a Inako embora. Mas, antes de sair, a garota faz um pedido inesperado. Ela aponta para o Itsuki e diz, eu quero ele. Pouco depois, já dentro de uma limusine, a Shizune explica o motivo. A família Konohana conhece toda a situação dele, sabe que os pais desapareceram, sabe que ele perdeu tudo, e tem uma proposta. O Itsuki pode trabalhar para a família. Só existe uma condição, ele será o cuidador particular da Inako. Naquele momento, o garoto ainda não imaginava que aquele seria, ao mesmo tempo, o melhor emprego e a maior dor de cabeça da vida dele.
Depois de todo aquele caos, o Itsuki finalmente descobre por que foi chamado até a mansão da família Konohana. O pai da Inako, Kaigen Konohana, explica que a filha leva uma vida dupla. Na escola, ela é vista como a garota perfeita, educada, elegante e inteligente, praticamente uma princesa. Mas, quando chega em casa, essa imagem simplesmente desaparece. Para provar isso, ele mostra algumas gravações, e o contraste é absurdo. Na escola, a Inako cumprimenta todo mundo com educação, responde professores, ajuda colegas, parece até protagonista de comercial, só que bastou terminar o expediente de aluna perfeita. E ela já aparece dormindo em qualquer canto, dorme na sala, no jardim, no sofá, na mesa. Cara, se deixassem, acho que ela dormia até em pé. E não para por aí, ela esquece de comer, não consegue organizar a própria rotina. Precisa que alguém lembre até das tarefas mais básicas. É praticamente uma criança presa no corpo da garota mais rica do Japão. Aí tudo começa a fazer sentido. Aquela cena dela cochilando durante o sequestro não foi um caso isolado. Ela realmente vive assim. O problema é que ninguém pode descobrir isso. A reputação da família vale bilhões. Se a imagem da herdeira perfeita desmoronar, o prejuízo pode ser enorme. É aí que entra o Itsuki. Ele vai ser o cuidador particular da Inako. Alguém que vai acompanhar a garota o tempo inteiro, garantindo que ninguém descubra como ela realmente é. E, sinceramente, esse emprego parece tranquilo, até o Kaji falar do salário. Além de morar na mansão, ter comida e estudar numa escola de elite, o Itsuki ainda vai receber 20 mil ienes por dia. O garoto quase cai da cadeira, para quem literalmente ontem tinha só 200 ienes no bolso. Isso parecia ganhar na loteria. Claro que ele aceita na mesma hora, só que ele ainda não fazia ideia da enrascada em que estava se metendo. No dia seguinte, o primeiro turno do novo emprego começa da forma mais normal possível. O Itsuki acorda e encontra a Inako dormindo ao lado dele. O cara toma um susto gigantesco. Enquanto ele tenta entender como aquilo aconteceu, a garota simplesmente responde, ainda de olhos fechados, porque aqui é confortável, e volta a dormir. O protagonista sai do quarto completamente desnorteado, só que antes mesmo de respirar, a Shizune aparece e entrega uma pilha enorme de manuais. Segundo ela, aquilo era apenas o básico que ele precisava estudar para cuidar da senhorita. No fim das contas, esses dois primeiros episódios não tentam entregar uma história cheia de reviravoltas. Eles servem para apresentar os personagens, e fazem isso muito bem. De um lado, a gente tem o Itsuki, um garoto que perdeu praticamente tudo da noite pro dia. Do outro, a Inako, uma garota que aparentemente tem tudo. E é justamente esse contraste que faz os dois combinarem tão bem. O Itsuki sabe o que é viver sem apoio. A Inako nunca teve a chance de viver uma vida normal. Enquanto um aprendeu a se virar sozinho, a outra sempre teve alguém fazendo tudo por ela. No fundo, os dois têm problemas completamente diferentes, mas acabam preenchendo exatamente o vazio um do outro. E eu acho que esse vai ser o grande foco do anime daqui pra frente. Não é só um romance entre um garoto pobre e uma garota rica. É a história de duas pessoas que nunca tiveram uma vida realmente normal. Outra coisa que eu gostei bastante foi a comédia. Ela não tenta forçar piada o tempo inteiro. Grande parte do humor vem justamente das situações absurdas que a Inako cria sem perceber. Ela dorme durante um sequestro, rouba o celular do cuidador como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tenta cochilar em plena escola. E faz tudo isso com uma cara de quem realmente não entende porque as pessoas estão preocupadas. Confesso que dei umas boas risadas. Principalmente porque o Itsuki reage exatamente como qualquer pessoa reagiria. Ele tá sempre pensando, meu Deus, o que ela aprontou agora? E, sinceramente, eu provavelmente faria a mesma cara. Agora é esperar pelos próximos episódios, porque já deu para perceber que essa convivência ainda vai render muita confusão. Tem personagens importantes que ainda nem apareceram direito. Novos relacionamentos devem surgir. E eu tenho quase certeza de que a fachada de garota perfeita da Inako ainda vai balançar em algum momento. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses dois primeiros episódios? Vocês também deram risada da Inako ou acharam ela caótica demais? E, principalmente, vocês acham que esse anime tem potencial para ser uma das melhores comédias românticas da temporada? Deixa a resposta aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Se esse recap te ajudou a conhecer o anime ou relembrar os episódios, já deixa o like e se inscreve aqui no Gojo Animes. Toda semana tem recap, review e muito conteúdo de anime por aqui. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.